Jesus vive, amém? Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o nosso Deus é um Deus de milagres. Glória a Deus, Fernanda. Glória a Deus, Eliseu. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Não tem um fio solto na sua vida. O Senhor está no controle de tudo. Não tem nada acontecendo por acaso, aleatoriamente na sua vida. Tudo, inclusive que a Fernanda passou, tudo está te levando para um lugar, para o centro da vontade de Deus. Com tempestade ou sem tempestade, com furacão ou sem furacão, com luta ou sem luta, tudo está te levando para o centro da vontade de Deus. E pastor, e qual é o centro da vontade de Deus? É você entender que a vida não funciona sem Ele. A vida não funciona sem priorizarmos o Senhor. Irmãos, até para um culto como este, isso vale para você que está nos assistindo também ao vivo. Até num culto como esse, nós precisamos encontrar a frequência do Espírito. Quem é daquela época do rádio que ficava procurando a sintonia? Aí achava o estéreo. Quem é dessa época? Me falaram que essa época existiu. Então você estava ali até que encontrava o ponto certo. E era o estéreo, aquele som limpo. Irmãos, até para um culto como esse, a gente precisa encontrar a frequência do Espírito. A gente precisa encontrar a frequência do Espírito. Seja na ministração da palavra, seja na oração, seja no louvor. Se você não encontrar na sua vida a frequência do Espírito para cada dia da sua vida, é sino que retinha, é só aparência, é só barulho, mas parece que nada flui, sabe? Nada acontece. Antes de vir para cá, eu atravessei um mar vermelho, quase chegando ali no satélite para dar uma palavra numa programação. E hoje está tendo no Mangueirão um clássico de futebol. E eu percebia no trânsito as pessoas passando, gritando, vibrando, buzinando, as bandeiras. E nesse trajeto eu fui imaginando que os nossos cultos não deveriam ser menos do que isso. Expectativa. Estou indo para a tua casa, Senhor. Eu estou indo para a congregação, Senhor, eu sei que o Senhor virá. Se depender da minha adoração, Senhor, se depender do meu louvor, se depender da minha intimidade com o Senhor virá, o Senhor descerá, o Senhor falará, o Senhor estremecerá o lugar. Expectativa. Tem alguém com sede e com fome aqui nessa noite? Diga amém. Meu Deus. Mas quando eu não sei para o que eu existo, eu vou levando um dia de cada vez, sabe? Quando eu não sei para o que eu nasci, a gente vai empurrando a vida com a barriga. Por isso, os 2 dias mais importantes da sua vida e da minha vida: primeiro, é o dia em que nós nascemos. E o segundo dia mais importante da nossa vida é o dia em que a gente descobriu para o que nós nascemos. Porque se você vive só a partir do dia que você nasceu, você só existe. E qualquer pagão lá fora, qualquer descrente lá fora, qualquer pessoa que não teme a Deus lá fora, está vivendo assim, só existindo. Pão careca de manhã, feijão com arroz no almoço, sabe Deus o que no jantar, e um dia após outro. Mas quando você descobre para o que você existe, meu Deus, essa é a adrenalina da vida, esse é o prazer da vida, esse é o sabor da vida.
porque você já amanhece a cada dia sabendo para o que você nasceu, e isso é o seu propósito de vida. Eu quero te dizer que você não nasceu para trabalhar. Sabe, aonde você trabalha é aonde te pagam um salário pelo que você faz. Mas eu quero te dizer que a vida é mais do que isso. A vida não é só trabalho, a vida é serviço para a glória do nome do Senhor. A vida não é só alcançar posição, a vida não é só alcançar status. Está aí, queridos, as histórias estão aí para dizer de pessoas milionárias, bilionárias, infelizes, vazias, no Rivotril direto para dormir, nos ansiolíticos, nos antidepressivos para dormir, porque elas têm uma conta admirável, invejável, mas o dinheiro que está lá não compra sono, o dinheiro que está lá não compra quietude, não compra paz, não compra alegria. Mas eu posso te apresentar pessoas que ainda moram, queridos, numa casa de madeira, mas o sorriso delas contagia. Quando elas abrem a boca, contagia. Quando elas te abraçam, contagia. Porque elas carregam o que o dinheiro não pode comprar. Porque elas carregam um depósito divino. E eu quero te convidar nessa noite a achar esse lugar. Porque eu estou aqui para te asseverar que você pode chegar no topo dessa vida e ter toda a prata e todo o ouro que um homem pode ter. Mas eu te assevero, ainda assim, você será o homem e a mulher mais infeliz da terra, interiormente falando, se você não encontrar o motivo para o qual você nasceu. E eu estou aqui para te dizer que o teu propósito precede a tua concepção. Antes do teu papai e da tua mamãe sonhar com você, há um Deus que sonhou com você. Antes do seu papai e mamãe pensar em te gerar, houve um Deus que te gerou. Houve um Deus que pensou em você. Houve um Deus que escreveu os teus dias. E isso é poderoso demais. Então viver pela perspectiva do porquê eu nasci, para que eu nasci, isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu quero te convidar a mergulhar nesse texto hoje comigo. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Versículos 13 e 14. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Meu Deus. Eu já vejo pessoas sendo tocadas aqui nessa noite. Eu já vejo pessoas que serão atravessadas pela unção do Espírito aqui nessa noite. Eu já vejo pessoas que vão despertar nessa noite, como ainda não despertaram em 2024. Mas o Senhor reservou esse tempo aqui para você. Isso vale para você que está em casa. Que a glória do Senhor te alcance em nome de Jesus. Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Mordecai aqui, queridos, era tio da rainha Esther. E ele mandou esse recado para ela lá no palácio. Ele disse assim: mandem dizer para ela: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás bonitinha. É um parêntese meu. Só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai, Esther, perecereis. Mas quem sabe, Esther? Quem sabe, rainha, se não foi para esta hora, para esta conjuntura, que fostes elevada como rainha. Meu Deus, eu nunca imaginei, queridos, que Esther poderia chegar a um ponto da vida de ouvir o que ela ouviu, porque isso aí foi uma lapada, irmãos.
Isso aí foi uma repreensão, irmãos. Isso aí foi um confronto, irmãos. Isso aí foi uma sacudida na vida de Esther. Porque tudo dizia que Esther tinha alcançado o topo. Ela entrou num concurso de beleza, quando o rei Assuero quis escolher a próxima rainha. E ela entrou num concurso de beleza, e ela venceu todas as etapas. Ela foi a escolhida, ela foi a mulher. E tudo dizia que ela tinha alcançado o topo, tudo dizia que ela tinha alcançado onde poucas pessoas chegariam. Mas eu nunca imaginei, talvez a própria Esther nunca imaginou, que ela poderia estar ouvindo o que ela está ouvindo agora. Mesmo estando aparada, queridos, por toda a prata, por toda a segurança, por toda a proteção, por todo o status, por tudo que alguém poderia ter. Aí eu fiquei olhando para esse texto e o Senhor fez queimar o meu coração. O Senhor fez incendiar o meu coração, e uma das coisas que o Senhor me disse foi: Marcelo, Esther não nasceu com a beleza que nasceu à toa. Esther nasceu com a beleza que nasceu para um propósito. Aquela beleza não era apenas para ela se olhar no espelho, mas fazia parte de um propósito divino para que ela chegasse aonde chegou, para que ela fosse quem eu queria que ela fosse. Então escute, querido, não houve erro no seu nascimento. Você nasceu exatamente como Deus quis. Você nasceu exatamente como Deus te desenhou. Você nasceu exatamente na família que Deus planejou. Por quê? Porque nesse meio da onde o Senhor te levantou, há um propósito divino que você e eu precisamos conhecer. Eu posso ouvir amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem algo contigo. E às vezes, amados, nós estamos desprezando a nossa história. Estamos reclamando do berço aonde nós nascemos. O pai de Esther, queridos, não aparece nessa história. A mãe de Esther não aparece nessa história. Os seus familiares não aparecem nessa história. Ela tinha apenas um tio que a encaminhou para esse processo. Esther tinha todos os indicadores de ser uma mulher fraca, uma mulher doente emocionalmente falando, uma mulher paralisada pelas circunstâncias da vida. E talvez em algum momento ela achou que, tendo chegado aonde chegou, era o tudo. Quanto engano na nossa vida, irmãos. Quanto engano na nossa vida. E eu olho para essa história e eu chego à conclusão que todos nós, em algum momento da vida, todos nós, em alguma área da vida, em algum ponto da vida, em alguma estação da vida, seremos sacudidos para acordarmos para o nosso propósito. E talvez, Fernanda, não descarte essa possibilidade dessa sacudida que houve, para que Deus te despertasse para um propósito que há aí, para um chamado que tem aí, para um ministério que tem aí. Eu olho para a história de Esther, queridos, e chego a essa conclusão, que em algum momento Deus vai usar alguém, que em algum momento Deus vai usar uma circunstância, que em algum momento Deus vai usar uma situação, para que a gente acorde para o nosso propósito. Isso é poderoso demais. Sem esses momentos, queridos, onde nós somos testados, sem esses momentos aonde nós somos provados, sacudidos, moídos, me parece que sem esses momentos, ninguém vai acordar, ninguém vai despertar para o seu propósito divino. Então aguenta firme, querido. Eu não sei qual é o teu vale agora, eu não sei qual é a tua turbulência agora, eu não sei qual é o teu deserto agora, eu não sei qual é o teu Getsemane agora, mas eu quero te dizer que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu Deus!
Eu olho para a história de Esté e chego à conclusão que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus que entrou numa zona de conforto, terá a sua vida sacudida em algum momento. Terá a sua vida chacoalhada em algum momento, de uma maneira inesperada. Alguma coisa precisava acontecer com Esté, porque ela foi colocada como rainha para um propósito. Amã, queridos, que conspirou a matança de todos os judeus da época. Um decreto estava sendo estabelecido para que todos os judeus morressem. E Esté foi essa pessoa que Deus levantou para desfazer aquele decreto de Satanás, aquele decreto do reino das trevas. Eu quero te dizer que o nosso Deus não mudou. Todo decreto, querido, de enfermidade sobre a tua vida, todo decreto, querido, de derrota sobre a tua vida, toda voz que está aí dizendo você perdeu, não tem mais jeito, acabou para você, há uma voz profética nessa noite dizendo, há uma esperança, há um Deus que não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Meu Deus, é o nosso Deus. Eu fiquei olhando para a vida de Esté e dizendo para mim mesmo, e dizendo para minha casa, eu não quero que as minhas filhas tenham que passar por algo chocante. Eu não quero ter que passar por algo chocante. Eu não quero que a Andresa tenha que passar por algo chocante para despertar para o seu propósito. Mas a verdade, queridos, é que os planos do Senhor não são frustrados. O que Deus desenhou para a vida de Esté, ninguém iria impedir. Então meu convite para você nessa noite é, não lute contra Deus, porque você vai perder, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir empatar. Talvez eu esteja falando com homens e mulheres aqui nessa noite, ou talvez com você que está me assistindo, pare de fugir de Deus. Porque a perseguição do Senhor será implacável. Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. Que o Senhor nos poupe de um leito de dor, para que ali pudéssemos encontrá-lo. Que o Senhor nos poupe de uma perda irreparável, para que somente ali pudéssemos encontrá-lo. Não sei quantos estiveram aqui domingo de manhã, mas eu estava com um casal que há 2 meses atrás perdeu a sua única filha de 15 anos. Fiz menção deles domingo de manhã, primeira vez que vieram na igreja. Filha hospitalizada, nós levantamos aqui um clamor, fui lá no funeral. E foi quando eles abriram o coração dizendo, pastor, nós éramos missionários e abandonamos o nosso chamado. E agora com a partida da nossa filha, nós estamos entendendo que precisamos voltar ao nosso chamado. São coisas, queridos, que nós não entendemos racionalmente, nem queira. Só que Deus, Ele tem a sua forma de chamar cada um de nós para o centro daquilo que Ele desenhou. E com cada um Ele vai trabalhar. O teu processo não é o meu não é o seu, mas cada um vai viver o seu. E agora Esté recebe, queridos, essa palavra rema, essa palavra diretiva, essa palavra contundente, fulminante. Olha, Esté, não pensa que se tu te acovardares agora, Deus não vai levantar uma outra pessoa. Não pensa, Esté, que você, por ser rainha, vai ficar livre da matança, porque você é judia também. Tu vais entrar no pacote. Ali estava Esté, queridos, encastelada, protegida, quietinha, numa verdadeira zona de conforto.
E eu quero dizer, igreja Angelim, que a zona de conforto na nossa vida é algo muito sutil, é algo muito sorrateiro. Quando a gente menos percebe, a gente está frio, a gente está carnal, a gente está indiferente, passivo, omisso. Bíblia em casa é só enfeite. Nós estamos falando, queridos, de uma geração em décadas passadas que tinha calo no joelho. A geração de hoje tem calo no dedo, porque tem um aparelhinho chamado celular, que tem virado um verdadeiro bezerro de ouro para essa geração, roubado o lugar de Deus, roubado o tempo de Deus. E me parece que isso vai sutilmente nos tirando do centro da vontade do Senhor. Crentes que não oram mais, não jejuam mais, não se consagram mais, não evangelizam mais. Aliás, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Aliás, qual foi a última vez que você convidou alguém para estar num culto? Porque cada cadeira vazia hoje aqui responsabiliza a mim e a você. Porque cada cadeira vazia hoje aqui poderia estar um vizinho seu, um amigo seu, um familiar seu. Um povo inteiro estava prestes a ser exterminado. Esther não poderia se manter de braços cruzados. Esther não poderia se manter indiferente, omissa, fria. A grande verdade, queridos, é que Esther havia entrado numa verdadeira dormência espiritual, como muitos de nós entramos e não percebemos. Incrivelmente, tem crente que vem para a igreja, para um culto como esse, e está de olho aberto, porém dormindo espiritualmente. Não é à toa que Paulo chega para a igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz para os crentes de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos que esse dia chegue na nossa vida. Por que somos cristãos? É a pergunta mais importante que cada um aqui precisa responder. Por que você é cristão? Eu quero que você me responda essa pergunta. Eu quero que você responda para os céus essa pergunta. Por que você é cristão? Para que você se tornou cristão? Você é um cristão apenas por causa das bênçãos? Você é um cristão apenas para receber? Você é um crente apenas sanguessuga, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá? Não podemos ser um crente mar morto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mar Morto na nossa viagem para Jerusalém. E é incrível, queridos, que o Mar Morto ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia recebe toda a água que desce das montanhas. O Mar da Galileia é um mar que tem vida, tem peixes. Mas o Mar Morto não tem vida, porque não há liberação. Tudo que é desembocado nele fica ali. Não há liberação. Não há liberação. Nós não podemos ser um crente mar morto, que só retém, só retém, só retém. Suzy compartilhou comigo esses dias um vídeo do pastor Paulo Borges, falando sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. E a gente tem uma ideia de ser cheio do Espírito Santo como se a gente abrisse a boca e o Senhor fosse nos enchendo. Mas não, querido.
Leia o versículo 19 depois. Enchei-vos do Espírito Santo como? Falando entre vós, em salmos, em línguas, em interpretações. Então, querido, ser cheio do Espírito Santo é uma contramão. Você não é cheio quando você está vazio. Você é cheio quando você está liberando, quando você está profetizando, quando você está derramando. Na medida que você está derramando, há um fluxo divino acontecendo na sua vida. Forte esse aplauso a Ele. Se tem alguém livre aqui, libere o seu grito de liberdade. Meu Deus! Então você cresce espiritualmente quando você abre a boca. Daí a importância do GC. Porque o GC é o lugar onde todo mundo fala, onde todo mundo abre a boca, onde todo mundo ora, onde todo mundo dá testemunho. Isso é algo poderoso. Não somos cristãos, queridos, apenas para sermos abençoados, mas para abençoar a vida de outros. Se o nosso cristianismo não for para abençoar vidas, então não passamos de meros consumidores de culto. Então não passamos de meros consumidores de bênção. E diga-se de passagem, queridos, que crente não é para ir atrás de bênção, é a bênção que vai atrás dele. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, e todas estas bênçãos vos perseguirão. Meu Deus! Então há um conceito muito errado de crentes que estão indo atrás de bênção. Por isso que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. É por isso que Efésios 1:3 vai dizer que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tem algum crente abençoado aqui nessa noite? Tem algum crente abençoado? Faz assim, querido, toca aí no irmão, toca aí no irmão. Você é bênção, querido. Meu Deus! Irmãos, a única bênção que eu corri atrás na vida foi da Andresa. Aliás, irmãos, deixa eu corrigir isso. Foi ela que correu atrás de mim. Que foi minha sogra? Foi eu que fui atrás? Eu estava na minha. Minha sogra ajudou muito. Eu tinha um coração missionário e eu descobri que Andresa era um povo não alcançado. E conquistei essa nação, esse coração para mim. E nós precisamos responder essa pergunta: para que serve o nosso cristianismo? Para correr atrás de bênção? Para ser consumidor de culto? Irmãos, eu olho para Atos capítulo 17, versículo 6, e eu fico envergonhado quando eu olho para a minha geração, porque eu estou a me perguntar: onde estão esses homens de Atos 17, 6? Onde estão esses homens de Atos 17, 6? Não sei se dá para colocar aí, Pedro. A Bíblia diz, queridos, que, acho que entrou ali, nas laterais, né? Leiam juntos, por favor, bem bonito, vamos lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A expressão era aquela mesma, do finalzinho. Os inimigos do evangelho, queridos. Foi essa última frase que saiu da boca deles: estes
que têm transtornado o mundo. Há uma tradução que diz: estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. O que acontece quando você chega na sua empresa? O que acontece quando você chega na sua casa? O que acontece quando você chega no seu trabalho? O que acontece quando você chega na igreja? Porque aonde eles chegavam estremecia, Márcio. Eu olho para esse versículo, queridos, e eu fico me imaginando o que esses homens tinham que nós não temos. Eles não tinham recursos, eles não tinham ouro, eles não tinham a prata que as igrejas têm hoje, eles não tinham a tecnologia que as igrejas têm hoje, mas eles tinham o que está faltando nas igrejas hoje. Eles tinham unção, eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles tinham vida de Deus, eles tinham a vida do Senhor Jesus neles. Então eu estou a me perguntar: por onde andam esses homens e mulheres hoje? O que acontece aonde você chega? Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Eles tinham muita unção, eles tinham muita autoridade, muito poder, simplesmente porque eles não viviam mais para si mesmos, simplesmente porque eles descobriram o propósito para o qual eles nasceram, simplesmente porque Cristo agora vivia neles. Querido, se a sua espiritualidade é apenas sobre você, o nome disso é egoísmo. Se a sua espiritualidade é apenas sobre você, é apenas sobre uma sensação boa de adorar, de receber a palavra, de cultuar e ponto final, o nome disso é egoísmo. O valor de Esther não estava na bênção de ser rainha. O valor de Esther não estava na bênção de ter uma posição elevada. O valor de Esther não estava, queridos, na bênção de ser reconhecida, de ter prata, de ter ouro. Não, o valor de Esther estava em ser usada como rainha para a vida dos outros. E ela precisava acordar para isso. Consegue colocar aí Mateus 10:8? Ela precisava acordar para isso. Leiam juntos, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se você não está vivendo isso, se a gente não está vivendo isso aí, a nossa vida cristã está aquém, Luiz. Se a gente não está vivendo isso, a nossa vida cristã, queridos, está devagar. Se nós não estamos vivendo isso, queridos, nós estamos desviados dentro da igreja. Se nós não estamos vivendo isso, queridos, nós precisamos cair de joelhos hoje em arrependimento. Porque você nasceu da água e do Espírito para curar enfermo. Você nasceu da água e do Espírito para purificar leprosos. Você nasceu da água e do Espírito para expelir demônios. Você nasceu da água e do Espírito para dar de graça o que você recebeu de graça. Posso ouvir amém? Isso é algo poderoso. Não foi você que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou. Não foi você que amou o Senhor, foi Ele que te amou primeiro. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. João 15:16. Eu vos escolhi para que fossem e dessem fruto, e o vosso fruto permanecesse. Deus não te coloca em lugares altos apenas para desfrutar das bênçãos. E Esther estava aprendendo agora essa lição. Irmãos, eu me sinto hoje aqui falando para homens e mulheres que Deus vai colocar muito recurso na mão. Eu quero profetizar isso, que riquezas ocultas, que tesouros escondidos, que aquilo que ainda não foi colocado na mão de homem nenhum em matéria de recursos, que o Senhor ache esses homens e mulheres aqui nessa noite. Eu posso ouvir amém?
Porém, Deus não coloca ninguém num lugar alto sem que primeiro saiba o que está dentro do coração desse homem e dessa mulher. Porque se o coração não for testado antes, você se perde lá. Qual é a utilidade de um crente que não influencia mais, que não impacta mais, que não faz mais diferença nenhuma? Jesus falou sobre isso no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. Leiam juntos, por favor. Meu Deus, o sal que perde o sabor para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que é isso? É um crente que perdeu a autoridade. Sabe o que é isso? É uma vida cristã sem vida, sem unção, sem graça. O sal que não salga, ele não serve mais para nada. Nada é mais impactante, nada é mais importante no reino de Deus do que abençoar vidas. Se de tudo que você vai ouvir, está ouvindo nessa noite, se você sair daqui com a simples conclusão de dizer: Senhor, eu quero dedicar o resto dos meus anos de vida para tocar pessoas, para abençoar vidas, nem que seja um Teófilo, como foi para o Dr. Lucas, que escreveu 2 livros, Lucas e Atos, para tocar apenas uma pessoa, um amigo chamado Teófilo. Meu Deus! A semelhança de Esté, cada um de nós foi chamado para um propósito de abençoar vidas. Ser rainha não era o ponto final. Estar no trono não era o ponto final. Ter tudo que uma mulher poderia ter não era o ponto final. Eu quero te dizer que você pode ter o melhor salário do mundo, não é o ponto final. Você pode morar no melhor condomínio do mundo, não é o ponto final. Você pode alcançar lugares altos na sociedade, não é o ponto final. Até que a sua vida, no lugar onde você está e com os recursos que você tem, estejam tocando a outros. Quando nos afastamos desse propósito, nos tornamos inúteis no reino de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 8,19 que o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas que estão agora no ônibus que você vai entrar, estão esperando um pregador ali. O motorista do Uber que você vai pegar, está esperando um pregador entrar ali. Meu Deus! Como ouvirão se não há quem pregue? Deus não nos salva, ou não nos salvou para ficarmos de braços cruzados. Muitas pessoas poderiam ter sido salvas no dia do naufrágio do Titanic, se os botes com poucas pessoas que estavam salvas tivessem voltado para pegar quem estava se afogando. Mais pessoas poderiam ter sido salvas, se os botes com poucas pessoas salvas tivessem voltado. Sabe como é o nome disso? Autopreservação. É aquele momento da vida que você só pensa em você. O nome disso é autopreservação. Irmãos, nós não estamos aqui para desfrutar somente da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não estamos aqui apenas para pular, para dançar. Nós não estamos apenas aqui para desfrutar da presença de Deus.
Nós estamos aqui, queridos, para muito mais, para algo muito mais profundo, que vai definir o destino eterno de pessoas. É por isso que quando os discípulos sobem no Monte da Transfiguração, a glória de Deus desce naquele lugar. E sabe qual foi a proposta dos discípulos? Senhor, bora colocar uma cabana aqui, bora ficar aqui. Jesus disse: não, tem um vale lá embaixo nos aguardando. E me parece que em algum momento a gente perdeu isso, irmãos. E me parece que em algum momento a gente não tem mais prazer de entregar uma literatura. E me parece que em algum momento a gente tem vergonha até de botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. O que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Irmãos, eu lembro, eu tinha 1 mês e meio, 2 meses de novo convertido. E eu tinha uma Bíblia daquela cinza, pequenininha, Gideão, que a gente encontra no hotel. E botava no bolso para ir para a igreja. Até que um vizinho disse: Marcelo, eu fiquei sabendo que tu virou crente, é verdade? E eu disse: é. E ele na minha lata disse assim: então cadê tua Bíblia? Um ímpio falando isso para mim. E eu fui mostrar que eles parecia que eu estava puxando um canivete. No dia seguinte eu peguei um ônibus, fui lá na Sociedade Bíblica do Brasil, cheguei lá e disse: eu quero comprar a maior Bíblia que tem aqui. Comprei, irmão. Tijolão. Cadê tua Bíblia, crente? Bora, levanta aí. Cadê tua Bíblia, crente? Cadê tua Bíblia, crente? Cadê tua Bíblia, crente? Cadê tua Bíblia, crente? Eu posso ouvir um aplauso àquele que reina e vive para sempre. Se você é livre, libere o seu grito de liberdade. Há muitas pessoas não salvas na nossa geração, se afogando espiritualmente, se afogando emocionalmente, moralmente, conjugalmente. Quantos casamentos quebrados? E o que temos feito? Como Esther, nós nos contentamos em permanecer seguros no nosso castelo, no nosso bote salva-vida. Ah, queridos, Esther estava encastelada, blindada, segura, na cabeça dela, segura. Eu quero abrir esse parêntese aqui. Saia desse lugar de achar que tudo está no seu controle, porque não está. Porque não está, como não estava nada no controle de Esther. Em nome de Jesus, saia desse lugar, saia dessa ilusão de achar que está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho, está tudo no seu controle. Não está. Porque vez por outra, isso vira de cabeça para baixo, não é, Betinho? Vez por outra, a vida parece que, meu Deus, porque nada nesta vida está no nosso controle. Escute, nada nessa vida é seguro. Teu casamento não é seguro, tua relação com os filhos não é segura, teu emprego não é seguro, teu noivado não é seguro, teu namoro não é seguro. A única coisa que é segura nessa vida é a bendita e poderosa palavra de Deus. Amizades não são seguras. Nada é seguro nessa vida, exceto uma coisa: a bendita e poderosa palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Passará o céu e a terra, mas nenhuma palavra desse livro deixará de se cumprir. Em Cristo você existe, em Cristo você não existe para si mesmo. Você existe no reino de Deus para fazer diferença, para causar impacto. É aquilo que eu já disse, Gabriel, você gravou até um vídeo sobre isso. Árvores existem para outros. Uma árvore não existe para si mesma. Uma árvore não come dos seus próprios frutos. Uma árvore existe, queridos, para liberar frutos para quem quiser.
Uma árvore existe para ser sombra para muitos. Árvores não existem para si mesmas. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E no seu devido tempo daremos o seu fruto. Não importa o quanto você parece ser cristão. Não importa o quanto você parece ser mega, ultra top espiritual. Não importa o quanto você parece ser igrejeiro e fluente em cristianês. Se a sua vida não impacta no reino de Deus, então você fracassou em representar o rei na terra. Não importa quanto tempo você passou na igreja, cantando, tocando, pregando, limpando, fazendo o que for. Se a sua vida não impacta outros, você fracassou em representar o rei na terra. Então, quando eu chegar na glória, o Senhor não vai nos perguntar quantas notas a gente conseguiu tocar, quantas músicas a gente conseguiu cantar, quantas vezes varremos a igreja. Tudo isso faz parte. Mas se a sua vida, apesar de tudo isso, não impactou outras, você fracassou em representar o rei na terra. Esté tinha coroa, Esté tinha posição, Esté tinha autoridade, Esté tinha recursos, Esté tinha visibilidade, mas lhe faltava uma coisa: tocar a sua geração. Meu Deus! Mas lhe faltava uma coisa com a posição que tinha: salvar a outros, ser canal de bênção para outros. Até então ela era rainha para ela mesma, a posição era para ela mesma, a autoridade era para ela mesma, mas chegou agora o momento em que ela estava sendo despertada para usar tudo isso para salvar uma geração. Você e eu fomos abençoados para sermos uma bênção. Esté precisou ser exortada por Mordecai. Em outras palavras, Mordecai estava dizendo: Esté, acorda dessa dormência, acorda desse sono espiritual. Igualmente, podemos estar desviados do nosso propósito dentro da igreja evangélica. Você pode estar aqui agora, porém fora do seu propósito, desconectado do que Deus desenhou. Diga comigo: o chamado de Deus na vida de alguém impõe risco. Impõe risco. Diga para o seu irmão: segura a onda, querido. Chamado de Deus na vida de alguém impõe risco. Então, quem sabe, querido, teu chamado não seja para alcançar pessoas que ninguém quer alcançar nessa cidade. Quem sabe o teu chamado não seja para tocar pessoas que ninguém quer tocar nessa cidade. Mas na medida que você se importar com aquilo que ninguém quer, Deus também fará com que tu tenhas o que todos querem. Diga amém, dê um aplauso a Ele. Na medida que Deus perceber que você está se importando com aquilo que ninguém quer, Ele vai reverter isso na sua vida, te dando o que todos querem. E isso é poderoso demais. Querer apenas se salvar é a mentalidade mais mesquinha e medíocre que pode existir na vida de um crente. Se todo o seu cristianismo foi apenas para que você se salvasse, eu posso te asseverar e te dizer que você foi o mais miserável de todos os crentes que já existiram na terra.
Porque se fosse apenas para te salvar no dia que você aceitou Jesus, já era para ter tido Shazam. Mas logo, por que Deus te salvou e te deixou aqui ainda? Quantos estão entendendo isso? Porque há um propósito. E os planos do Senhor não são frustrados, os nossos são, mas os dele não, que ele desenhou. Queira você ou não, Jonas, queira você ou não, Jonas, ele vai te pegar, você não vai fugir dele. Ele vai te encontrar em Tarsis. Aleluia. Ele vai te encontrar em Tarsis. Saia desse porão em nome de Jesus. Saia desse esconderijo em nome de Jesus. Versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro para os judeus, e livramento virá. Escute isso, ninguém é indispensável no reino de Deus, nem mesmo Esther. Ah, Esther, tu não quer? Então, bonitinha, não fica pensando que não vai vir socorro. Deus vai levantar outro. E eu quero te dizer, igreja angélica, que sempre vai ser assim. Se 5 não querem, Deus vai levantar 10 que querem. Se 10 não querem, Deus vai levantar 20 que querem. Se 20 não querem, Deus vai levantar 50 que querem. Mas a obra vai ser feita. Lucas 19:40. Lucas 19:40. Leiam juntos, por favor. É isso. Se Esther calar, as pedras vão clamar. Se Esther clamar, as pedras vão clamar. Deus não se limita a uma pessoa. Ele sempre tem uma rota alternativa. Ele sempre tem um outro caminho para restabelecer o seu propósito. Deus jamais fica sem saída quando se trata de cumprir o seu propósito. Escute, você não é o último biscoito do pacote. Não, não e não. Se não for com você, vai ser com outro. Mas não queira estar nesse lugar de ver um outro fazer o que você deveria fazer. Quantos estão entendendo isso? Diga para o seu irmão, o pastor está falando contigo. Você pode estar num palácio, você pode estar numa posição, você pode ter status, você pode ter beleza, você pode ter oratória, você pode ter caráter, você pode ter dons, você pode ter talento, mas ainda assim, Deus pode encontrar uma mula para usá-la no teu lugar. Você pode ter tudo isso. Enquanto isso não for colocado na presença dele, Deus pode encontrar uma mula para usar no teu lugar. Que não queira ficar vendo Deus usando uma mula, quando deveria ter sido você. Muito cuidado com a tentação da presunção. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu já tive operador de som aqui que disse: eu quero ver como é que vai ficar o som dessa igreja se eu sair daqui. Saiu e o som continua funcionando. Pode dizer amém, dar um aplauso. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. E eu louvo a Deus por tua vida, Diego. Vamos dar um aplauso pela vida do Diego. Louva a Deus pela tua vida. Porque o Diego, ele tem um coração incrível. Vejo humildade nele e ouço isso de todos. Vejo humildade, vejo simplicidade, alguém que está ali silenciosamente servindo. Silencioso, porque para tudo isso aqui funcionar, precisa ter um coração de servo ali. Então, querido, a igreja nunca fica viúva. O ministério nunca fica viúvo. Porque Deus sempre está levantando os seus. Muito cuidado com a presunção de se achar o cara. Quero ver quando eu sair dessa bateria como é que vai ser. Vai ter baterista. Você ainda não me viu tocando, só pregando.
Cuidado, querido, com essa tentação, com essa presunção. Deus estava dizendo isso. Crentes presunçosos acham que o avanço da igreja para quando eles cruzam o braço e pulam fora. Lê do engano isso. Às vezes, quando esse crente presunçoso pula fora, até melhora. Até melhora. Às vezes é uma poda do espírito. E eu já vi isso acontecer. Estou indo, pastor, te vira. Vá com Deus, irmão. Presunção, irmãos. Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste o soberbo. O soberbo não se percebe, o orgulhoso não se percebe. Não se percebe. Deus estava dizendo: Esther, se você se omitir, se você recuar, se você calar, eu levantarei outra pessoa para substituir você, mas os judeus não vão morrer por causa de ti. Foi a mesma coisa com Elias, irmãos. Estava lá Elias, cheio de lamúria, cheio de mimimi dentro de uma caverna. Senhor, só eu fiquei, tititi, tá. É o crente dodói. Tem até um vídeo rolando aí. Quem já viu o vídeo na internet do crente dodói? Procura lá, crente dodói, irmão, e vê isso. Estava lá Elias, crente dodói, cheio de mimimi. Só eu fiquei. O Senhor chegou lá. Acaba com essa conversa, Elias. Ainda tem 7.000 que não se dobraram e que vão tocar essa geração. E fica sabendo de uma coisa, Elias, tu está cheio de mimimi. Então pega o óleo e agora tu vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Porque para cada Elias que não quer, Deus vai levantar um Eliseu com uma porção dobrada ainda maior. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Vai ser assim. Vai ser assim. Agora, qual o sentido de Deus colocar muito recurso na sua mão, se você não é fiel, nem no salário mínimo que você ganha? Qual é a razão de Deus colocar muita riqueza nas tuas mãos, se você não é fiel com o Senhor, com o dízimo e com a oferta? Não faz sentido, irmãos. Quando a fidelidade é encontrada no pouco, a fidelidade será encontrada no muito também. Porque não é o muito que nos revela, é o pouco que nos revela. Não é o muito que nos treina, é o pouco que nos treina. Então, queridos, se é para ter conserto com Deus, tenhamos em todas as áreas. Eu posso ouvir amém? Quando você não obedece a Deus no seu chamado, você corre o risco de perder esse chamado. Irmãos, se eu não tivesse obedecido ao que Deus me falou, hoje o meu chamado estaria morto. Porque não foi brincadeira o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi para matar o meu chamado, o chamado de Deus na minha vida. Mas eu decidi obedecer ao Senhor. Eu sabia que a voz que eu ouvi foi do Senhor. E eu me lembro do último culto onde eu estava, quando o Espírito Santo falou nesse ouvido aqui, só essa palavra: acabou. E naquela noite, queridos, eu estava desesperado na João Paulo, para um lado e para o outro dentro do carro, chorando, desesperando, gritando dentro do carro. Minha esposa ligou: filho, você já está vindo para jantar? E ela ouviu os meus prantos, porque naquele dia o Senhor estava inaugurando uma nova estação na minha vida. Uma estação que boa parte dos homens não entenderam, e dane-se quem não entendeu, mas os céus entenderam. Porque o chamado de Deus na minha vida e na sua vida não será prestado contas com nenhum homem. Eu não vou prestar conta do meu chamado com nenhum homem. Eu vou prestar conta do meu chamado com o meu Deus. Isso vale para você também. Isso vale para você também.
Isso vale para você também. Quando você não vive o seu propósito, você vive o seu deserto. Vou repetir isso. Quando você não vive o seu propósito, você vive o seu deserto. Escolha viver o seu destino divino. Ao que parece, o sucesso mexeu com o ego de Esther, diminuindo no coração dela a dependência, diminuindo no coração dela a sensibilidade espiritual, diminuindo no coração dela, queridos, a intimidade com o Senhor. Já ouvimos essa frase: o poder corrompe. Quer conhecer o coração de um homem? Dá para ele poder, dá para ele recurso. O risco que Esther temia era de entrar no aposento do rei sem ter sido convidada. Havia uma lei que dizia que quando a rainha entrasse no aposento do rei, sem ter sido convidada, e ele não levantasse o cetro, morreria. Só que não existe chamado sem risco. Não existe chamado sem risco. Não queremos o risco da exposição. Porém, pior do que o risco da exposição é o risco da omissão. Pior do que o risco da exposição é o risco da omissão. É mais arriscado não obedecer a Deus, irmão. É mais arriscado não obedecer a Deus. Se Esther escolhesse buscar a segurança dela em vez da obediência ao chamado de Deus, ela poderia perder tudo. E sempre vai ser assim, irmão. Obedecer a Deus é o lugar mais seguro da face da terra. Obedecer a Deus é o lugar mais seguro da face da terra. O versículo 14 continua dizendo: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não imagine isso. Irmãos, nem que eu pregue e fique pregando aqui sozinho, mas o Espírito está dizendo: Marcelo, vai até o final dessa mensagem, eu irei, e se você precisar ir, pode ir na bênção, mas eu vou encerrar aquilo que Deus está falando aqui nessa noite. Tu não escaparás, Esther. Esther estava levando uma bronca por causa da sua mentalidade de autopreservação. Isso também, queridos, acontece conosco. Essa mesma mentalidade de autopreservação acontece conosco quando nós não queremos nos envolver com o problema do outro. Crente foi chamado para se envolver com o problema do outro, com as dores do outro, com as crises do outro. Eu posso ouvir amém aqui nessa noite? Mas a autopreservação está na nossa vida toda vez que a gente se omite. Escute o que eu vou lhe dizer: igreja é um chamado para a gente conviver com gente difícil, com gente imperfeita, com gente doente, com gente problemática, com gente complicada. Eu posso ouvir amém? Pastor, nunca ninguém me disse isso. A casa caiu hoje, irmão. Está fazendo sentido agora? Está fazendo sentido o que é ser igreja? É sim ou não? Sim ou não? Então, queridos, igreja é um chamado para a gente conviver com gente doida, maluca, com parafuso solto. Está fazendo sentido aí, irmãos? Você riu porque você é o parafuso solto da igreja? Eu tenho descoberto isso nos meus últimos 4 anos. Isso tem virado uma adrenalina na minha vida, porque eu já entendi que o outro só me revela. Não importa o quanto ele é maluco, o quanto ele é doente, o quanto ele é complicado, o quanto ele é difícil. Na verdade, ele está sendo um instrumento de Deus para revelar a mim. Porque talvez o doente da história, o mais doente da história seja eu. Porque talvez o mais complicado da história seja eu. Porque a vida não é sobre o que o outro tem para dar, a vida é sobre o que nós podemos dar. Não é o que vem de lá, é o que vai daqui.
Deus. Gente complicada, gente difícil, que inevitavelmente entrará em atrito com a gente. Não querer se envolver com os irmãos da igreja é uma tentativa de querer salvar a sua vida. E se você está nesse lugar, esse lugar nunca foi ser igreja. Porque ser igreja é purê de batata. Ser igreja é sal esfregando na carne. Ser igreja é pedra com pedra. Ser igreja é ferro afiando outro ferro. Posso ouvir amém? Não tem como sermos igreja sem nos envolvermos com gente, com pessoas, com vida. Eu quero te dizer que esse cristianismo que te faz entrar na igreja e sair e não querer papo com ninguém, nunca foi igreja. Pedro, tu me amas, Pedro? Aleluia, Jesus da glória, eu te amo. Ah, é? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque não tem como ser igreja sem contato com gente. Não tem. Aqui na igreja Angelim são bem-vindos todos os complicados dessa cidade, todos os endividados dessa cidade, todos os amargurados dessa cidade, todos os doentes dessa cidade, todos os leprosos dessa cidade, todos os mancos dessa cidade, todos os rejeitados dessa cidade. Eles são bem-vindos aqui na Angelim Belém. Você pode dizer amém, aleluia, e dá um glória a Deus. Esté havia colocado a sua posição de realeza acima do serviço ao Senhor. Muito cuidado para o teu emprego, para as tuas ambições, para os teus sonhos, para os teus projetos não te tirarem desse lugar de servir ao Senhor. Era hora de Esté deixar o seu próprio interesse e ambição de lado e priorizar o seu chamado de abençoar vidas. Eu vou terminar dizendo, ainda aqui no versículo 14, e quem sabe, Esté, não foi para essa hora que o Senhor te elevou como rainha. Um povo inteiro deveria ser salvo. Esté era a mulher escolhida. Eu quero te dizer, a igreja Angelim, que é Deus que te dá emprego, viu? É Deus que te dá posição. É Deus que te dá recursos. É Deus que te dá educação. É Deus que te dá oportunidade. É Deus que te dá sonhos. É Deus que te dá projetos. É Deus que coloca ouro e prata na tua mão. Para quê? Para que você promova o reino dele nessa geração. Deus não coloca você num alto lugar para você viver uma vida de glamour, uma vida de conforto, mas para uma missão no reino. Deus colocou uma menina, secretária do lar, uma doméstica do lar, dentro da casa do comandante do exército do rei da Síria. E aquela menina, ela fez barulho ali dentro. E aquela menina levou aquele grande homem a experimentar um grande milagre. Naamã foi curado da sua lepra. Porque é Deus que te dá emprego, é Deus que te dá posição, é Deus que te coloca em lugares estratégicos. Existir nesta vida sem alcançar a realização do porquê fomos colocados aqui em primeiro lugar, terá sido uma vida miserável. Se você não existir para ganhar vidas, para discipulá-las, para consolidá-las, para abençoá-las, então você nunca entendeu o que significa ser reino de Deus. Nunca. Você foi chamado para levar a salvação aos cativos, cura aos doentes, pão aos famintos, esperança aos perdidos. Quero chamar a banda aqui e ler os dois últimos versículos dessa noite, versículo 15 e 16. Escute, antes de ler. Quando Esté recebe aquela notícia, aquele recado, aquilo atravessou a alma dela. E vamos ver agora qual foi a resposta de Esté no versículo 15 a 16. Leiam juntos, bem bonito.
meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela sacudida, Luiz, que Esté levou, abalou as suas estruturas. Aquele recado de Mordecai atravessou a vida dela. Ela acordou para o seu propósito divino. Ela acordou para a realidade da vida. Ela ficou livre da ilusão que ela acreditava que ela estava protegida. Era uma ilusão. Uma ilusão. A resposta de Esté revela que ela caiu em si. Ela disse: se perecer, pereci. Meu Deus. Meu Deus. Ela entendeu que o chamado envolve risco. Ninguém vive o seu destino ministerial sem risco. Toda pessoa chamada para um propósito será testada. Deus vai querer saber se o teu coração está na coroa, sabe, Felipe? Se o teu coração está na posição, se o teu coração está no dinheiro, se o teu coração está no ouro, na prata, nas ambições dessa vida. Toda pessoa será testada. Esse teste será com o objetivo de revelar onde está o nosso coração. Eu quero dizer que Esté foi aprovada, e eu quero desejar que você também seja aprovado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.